Como estimular o seu bebê a andar da melhor forma possível. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje aqui no meu canal do YouTube. Antes de começar a trazer o conteúdo por aqui, segue aquele convite para você se inscrever no meu canal, ativar as notificações e compartilhar com o maior número de mamães esse canal. Dessa forma, você me ajuda a alcançar cada vez mais mamães e, como consequência, que cada vez mais bebês se desenvolvam da melhor forma possível. Bora lá pro vídeo? Bom, antes de mais nada, é importante entender que não existe necessidade do seu bebê andar rápido. Como assim, Gustavo? Não tem necessidade de você ficar colocando o seu bebê em pezinho, colocando ele em pé antes da hora. Por quê? Isso só vai atrapalhar na qualidade da marcha do seu bebê. Como assim, Gustavo? Quando você coloca o seu bebezinho apoiado antes da hora, esse bebê vai utilizar reflexos primitivos e que são totalmente involuntários para se esticar. É exatamente por isso que quando você faz esses movimentos, as perninhas do bebê ficam todas instáveis dessa forma. E isso não é nem um pouco benéfico para o bebê. Eu sempre gosto de explicar para as mamães, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E essa maratona importante é que o seu bebê ele chegue ao final desse ciclo, geralmente de um ano e pouquinho, da melhor forma possível e que ele tenha ali o maior lastro possível para que ele consiga utilizar essas habilidades adquiridas dentro desse período para o resto da vida dele. E quando você fica acelerando isso, a gente já explicou isso em vídeos anteriores por aqui, você está estimulando movimentos involuntários, você está estimulando que o bebê ele se adapte de formas que vão desequilibrar todo o sistema tônico postural dele. Como consequência, essa marcha vai ser irregular, esse fortalecimento das perninhas dele vai ser irregular, pode interferir nas questões posturais do seu bebê dali para frente. E isso não é o que você quer, não é verdade? Então, como é que você vai conseguir fazer para que o andar do seu bebê seja o melhor possível e que ele ocorra da melhor forma possível? Primeiro você vai maratonar aqui no meu canal do YouTube, porque por aqui você tem um guia de todos os estímulos tempo a tempo, para que o seu bebê consiga ser estimulado da melhor forma possível, para que você consiga perceber essa evolução gradual e, como consequência, para que você consiga perceber um fortalecimento e uma maturidade do corpinho do seu bebê que acontece de crânio para baixo, até chegar o momento de que ele utilize as pernas. Gustavo, mas quando é que eu posso começar a estimular o meu bebê a ficar em pé? Quando é que eu posso colocar esse bebezinho em pé? Quando ele já estiver subindo das coisas e se colocando em pé sozinho. Então é basicamente isso daqui. Ele já vai estar vindo de gatinhos, ele vai estar se apoiando, tá? E ele vai se colocar em pé sozinho. Geralmente isso acontece no bercinho, por exemplo. Então, a partir desse momento, você já pode aí sim brincar com o seu bebê apoiando ele em pezinho, porque neste momento ele já vai ter força e maturidade para conseguir suportar essa descarga de peso. E aí, ao invés de ser um movimento de reflexo que é totalmente involuntário, vai ser um movimento voluntário, ele vai planejar executar esses movimentos. E aí, como em cada uma das fases de desenvolvimento do seu bebê, é importante que você deixe o seu bebê explorar. Gustavo, mas ele vai cair, certo? E assim como na vida dele, né, o cair faz com que cada vez que ele se levante mais forte, com que ele tenha mais resiliência, com que ele consiga insistir nessas questões. O cair enquanto ele está sendo estimulado é basicamente da mesma forma. Então caiu, acolha o seu bebê, certo? Dê colo para o seu bebê e depois estimula ele a fazer de novo. Dessa forma, você vai conseguir perceber que ele vai explorar cada vez mais essas questões motoras, ele vai se sentir cada vez mais confiante, ele vai se sentir cada vez mais autônomo. Depois que ele conseguir se colocar em pé sozinho, você vai perceber que ele vai começar a fazer o deslocamento lateral. Isso vai servir da mesma forma e na sequência de quando ele estava sentado. Lembra que quando ele senta, primeiro você vai travar ele e ele vai evitar de cair para frente e para trás, certo? Quando ele se coloca em pé, ele está se estabilizando desta mesma forma, porque se ele está se segurando, ele não vai cair nem para frente e nem para trás. A partir do momento em que ele sentou, você lembra que ele vai começar a evitar de cair para um lado ou para o outro. E é nessa fase lateral que ele começa a andar de ladinho, ou seja, ele vai se colocar em pezinho
E aí ele vai tentar andar de ladinho apoiado no sofá ou em alguma estrutura da sua casa para que ele consiga pegar aqui algumas coisas, alguns brinquedinhos, interagir. Depois ele volta, depois ele joga no chão. Depois ele vai começar a se sentar sozinho, segurando. Tá? Apoia e levanta. Depois ele vai começar a se sentar e ficar abaixadinho sem se segurar e sem se apoiar. Ou seja, cada vez mais explorando, ele vai ganhando e adquirindo força nas perninhas dele, para que ele consiga se movimentar com cada vez mais força e destreza. E é exatamente dessa forma que você vai fortalecendo e ganhando cada vez mais equilíbrio de forma automática com o seu bebê, estimulando. O melhor estímulo para o bebê é deixar ele livre para que ele consiga ele mesmo explorar o ambiente no qual ele vive. Na minha opinião, vale muito mais um bebê que ele demora um pouquinho mais para andar, ou ele vai chegar a andar no momento adequado, perto de um aninho, alguns um pouco menos, alguns um pouco mais, do que algumas coisas assustadoras que a gente acaba vendo em rede social, ou que alguns pacientes acabam comentando aqui no consultório, de bebês que já são colocados em pé e já estão se levantando sozinhos com 6, com 7 meses. Isso não tem necessidade de acontecer. É a mesma coisa que eu chegar para você e falar assim, para você começar a falar sobre coisas de adultas com uma criança de 3, 4 anos. Isso na parte cognitiva. Na parte motora é basicamente a mesma coisa. A criança, ela tem que ter o tempo dela de se desenvolver. É claro, a gente pode facilitar dando liberdade de movimento, dando coisas para ela explorar, mas não tem necessidade de acelerar. Não é uma corrida contra o tempo. Quanto mais lastro isso tiver, quanto mais firmes estiverem esses alicerces aí de uma base de um bom desenvolvimento e com o bebê conseguindo ter todas essas regiões do corpinho dele fortalecidos, melhor é o desenvolvimento do bebê. Mais facilmente todos os reflexos primitivos vão se integrar. Isso significa que o bebê vai ter mais atenção, mais foco, mais concentração, vai ser menos irritado, vai dormir melhor, vai mamar melhor, vai se alimentar melhor, vai se desenvolver melhor, vai ter uma melhor postura. E é claro que você quer isso para o seu bebê. Você quer isso para o teu filho ou para tua filha. Então, não importa, pelo amor de Deus, que o seu bebê ande rápido, que ele consiga chegar rápido nesse marco tão desejado. Ah, mas tem a festinha de 1 ano, eu queria que ele estivesse andando. Cara, queira que o seu filho esteja bem na festinha de 1 aninho dele, que ele interaja, que ele consiga brincar na festinha dele do jeito que ele estiver. Se vai andar uma semana depois ou uma semana antes, não faz diferença. A minha mais velha, a Lívia, ela andou perto ali de 1 aninho, mas ela foi exatamente 1 semana depois da festinha de aniversário dela, e ela curtiu da mesma forma. Já a Letícia, ela andou um pouco antes, mas ela ainda também não estava firme, ela soltava das superfícies para depois ir engatinhando, depois se levantava de novo e brincava. O importante é que a criança seja livre para brincar, e essa é a nossa função como pais, não ficar super protegendo o tempo todo, deixar o bebê se tornar cada vez mais independente e que ele tenha cada vez mais confiança. Afinal de contas, a gente cria os nossos filhos para o mundo, não é só para criar para a gente. Se você percebe alguma dificuldade no seu bebê se movimentar, se você vê que ainda tem algumas travas, ou que o engatinhar, ou que alguma dessas fases que antecedem o andar estão de forma assimétrica, tá? Então que o bebê engatinha dessa forma, por exemplo, ou que ele só empurra no movimento de rastejar com uma perninha e não com a outra, ou até no movimento de rolar, ele só rola para um lado, no pivoteio ele fica sempre para o mesmo lado, só desvira para o mesmo lado. Tudo isso são sinais para se chamar atenção. Isso pode interferir tanto nesses marcos atuais, quanto também lá nos marcos lá para frente. Ou seja, é importante você intervir o mais rápido possível. Quanto mais marcos motores vão se acumulando com essas alterações, mais difícil de tratar. E é para isso que a gente tem a nossa mentoria online para mamães MTA, que o link está aqui na descrição do vídeo. Lá você consegue ter todas as dicas para conseguir estimular o seu bebê da melhor forma possível, seguindo a ordem cronológica certinho, além de dicas e o meu acompanhamento para que você consiga ajudar o seu bebê a tirar qualquer que seja a queixa que ele possa estar apresentando, ou qualquer que seja a dificuldade que ele possa estar apresentando. Torcicolo congênito, assimetria craniana, cólicas, disquesia e atraso no desenvolvimento. Então lá a gente tem o nosso grupo fechado, um grupo de WhatsApp, para que você consiga ser acompanhado da melhor forma possível
sobre minha orientação e também fazer parte da nossa comunidade de mamães que tocam com amor, da nossa comunidade de mamães MTA. Se você quer mais informações, como eu acabei de dizer, clique no link aqui na descrição e comece agora mesmo a ajudar o seu bebê a se desenvolver da melhor forma possível. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você estimule o seu bebê e não esquece de se inscrever no meu canal, de ativar as notificações e deixa um comentário aqui se fez sentido para você. Se isso te ajudou a ficar mais tranquila para estimular o seu bebê, sem tanta pressão, sem tantas pessoas comentando que está atrasado, que está adiantado, respeita o tempo do teu bebê. Esse é o recado que eu tenho para te trazer. Um beijo grande, fica com Deus, que Deus abençoe você e a sua família. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!